Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Raifran e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da matemática. E hoje vamos ver um conteúdo que remete a anos anteriores, que é sobre a transformação de uma fração em um número que é decimal. Você já estudou com certeza, e que a gente vai aprimorar mais um pouco sobre esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui com a nossa leitura, a gente pode falar o seguinte, Na aula de hoje iremos estudar um conteúdo que nos relembra o sexto ano e o sétimo ano, que são os conjuntos numéricos. E novamente iremos estudar as frações, com foco na transformação, na verdade, em um número decimal, tá bom? O que a gente pode falar também, que no sexto ano nós estudamos sobre o conjunto dos números naturais, suas características, as suas operações básicas, adicionadas com a potência e com a radiciação, que é, no caso, sobre raiz, principalmente a raiz quadrada. Já aqui, pessoal, no sétimo ano, o conjunto numérico estudado é dos números inteiros, que possuem um foco na parte das operações básicas, na reta numérica, e na parte de oposto, conhecido também como simétrico, Se perguntasse para vocês qual é o oposto de 4, ficaria menos 4. Qual é o oposto de menos 10? Ficaria, no caso, 10. Porque o oposto, o oposto de um número é quando a distância deste número até chegar ao zero é o mesmo. Tá ok? E, prosseguindo, se eu falei isso do sexto e do sétimo, a gente está relembrando um pouquinho esses conteúdos para a gente possamos trabalhar essas transformações matemáticas, E também no sétimo ano, vimos também o conjunto dos números racionais, que é um conjunto muito diversificado. E hoje buscaremos focar na parte da transformação racional na forma de fração, ou seja, de uma fração de um número racional em uma forma agora que vai ser decimal. Muita gente remete decimal a vírgula, tá? Mas não é 100% por causa da vírgula, não. Você tem que entender mais ou menos a definição para entender como é que nós podemos fazer essa transformação, tá bom? Mas eu faço a seguinte pergunta. Você lembra o que é o número racional, Então, como todo conjunto numérico, como os naturais, os inteiros, tem uma definição, temos símbolos, representamos nas retas, então vamos ver aqui agora mais ou menos essas definições. Então vamos lá. É conhecido como conjunto formado por todos os números na forma de fração, uma forma bem grossa de falar. Todo número escrito na forma de fração é um número racional. E a letra Q, como você vê aí na nossa tela, representa esse conjunto, pois o termo quociente começa com a letra Q e remete ao resultado da divisão. Então, olha a lógica. O símbolo é a letra Q, porque, na verdade, o número racional é escrito na forma de fração. E fração é uma divisão. Quando você divide, o resultado da divisão chama-se quociente. Entendeu essa lógica? Então, como você sabe que o número racional é um número escrito em forma de fração, eu consigo representar ele de vários modos, E o nosso foco vai ser o decimal. O que a gente pode mais falar ainda sobre os números, no caso, racionais? Todo livro de matemática, bom que se preze, ele vai colocar a forma do símbolo, Na imagem nós vemos aí o quê? Que o conjunto dos números racionais, a letra Q, é igual a toda a fração A sobre B, O A é o numerador e o B é o denominador, onde o número que fica em cima, que é o numerador, ele pertence aos inteiros, Ele pode ser positivo, negativo, pode ser o zero. E quem fica embaixo, o número B, ele pertence aos inteiros não nulos, ou seja, ele pode ser qualquer número, exceto 1, que é o número zero, porque não existe, gente, divisão por zero. Então, todo livro tem essa definição com esses símbolos aí. Resumindo, reforçando, os números racionais são todos os números escritos na forma de fração, onde o numerador e o denominador são inteiros. Só que embaixo, no denominador, tem que ter esse cuidado. Ele pode ser qualquer número, exceto o número zero. Tá ok? Tranquilo? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre essa definição, a gente vai falar um pouquinho sobre a atualidade dele, Porque na matemática tudo tem que ter uma prática, uma aplicabilidade, Então hoje em dia é bem comum o uso de frações. Houve um tempo em que as mesmas não eram conhecidas. O homem introduziu as frações quando começou a medir e representar medidas. Uma dificuldade que a gente tem como professor de ensinar e também do aluno de entender, talvez, seja como é que eu represento isso, Então, tudo foi de acordo com a quantidade,
né? A necessidade, a palavra mais direta. Então, você olhando esse desenho, você percebe que a criança colocou a fração 1/4. Mas o que quer dizer 1/4? Quer dizer de 4 partes que temos aí nesse círculo, nós tiramos aí somente uma, por isso que é 1/4. Então, como a gente quer representar um certo objeto, uma das formas é na forma de fração, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Outra parte que podemos falar é na história, né? A gente vê que a fração é algo bem antigo, pois os egípcios usavam apenas frações que tinham o número 1 dividido pelo número inteiro, né? Por exemplo, 1/2, que é a metade, 1/3, né? Dividir em 3 partes, 1/4, né? 1/5 e assim em diante, né? Tais frações eram denominadas frações egípcias e até hoje temos muitas aplicações práticas, né? Tem muita gente que trabalha principalmente com 1/2, conhecido como a metade. E quando eu falo a metade, eu consigo escrever na forma de fração. Então, ele é racional. Outra aplicação bem antiga. Outro que eu posso falar, pessoal, é do povo que é babilônico, né? Por quê? Porque eles usavam as frações com denominador 60. É provável que o uso do número 60 pelos babilônios deve-se ao fato de que 60 é um número menor que 100, como o maior em quantidade de divisores inteiros. Aí já está um pouquinho mais específico na matemática, né? Então, os babilônios eles usavam 1 sobre 60 avos, 2 sobre 60 avos, porque era uma das maneiras de eles representarem uma certa quantidade. De acordo com o povo, tinha uma forma diferente, mas você percebe que todos estão utilizando frações, ok? Aqui nós falamos dos babilônios, né? A gente pode falar o que mais? Agora dos romanos, né? Então, os romanos, por sua vez, usavam constantemente frações com o denominador 12. Provavelmente, né, os romanos usavam o número 12 por ser um número que, embora pequeno, possui uma quantidade expressiva de divisores inteiros, né? Porque quando você está no 6º ano, você vai começar a conhecer um pouquinho sobre, no caso, frações, né? E você vai perceber que o denominador que foi comentado foi 100, 60, 12. E a gente consegue trabalhar isso de uma forma única com um assunto chamado de frações equivalentes. Então, por mais que eles trabalhem com denominadores diversificados, eles conseguem representar o mesmo valor. E é algo muito interessante. Apesar de povos serem bem distintos, você percebe que eles conseguem representar com as frações. Tá bom? Então, você vê que não é algo muito atual. É algo bem antigo o uso das frações. Tá bom? Falamos aqui a parte da história, né? Então, só para finalizar aqui, com o passar do tempo, muitas notações foram utilizadas as frações, né? A atual maneira de representarmos a data, por exemplo, né? Nesse século XXI. No século XVI, tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos falar sobre as frações e os decimais, para você entender a relação que existe entre eles dois. Vamos lá. Os números decimais têm como origem as frações. Por exemplo, a fração 5/10 é equivalente a 1/2, que equivale ao número decimal 0,5. Por quê? Quando eu tenho 5/10, você pode fazer, no caso, a simplificação. Dividindo o numerador e o denominador por 5, vamos ter 1/2. Né? A gente geralmente brinca assim, se você tem R$1 e divide para 2 pessoas, cada um vai ganhar 50 centavos, ou seja, 0,5. Então você percebe que a forma fracionária agora está na forma decimal. Uma dica que a gente fala é que o número decimal geralmente tem vírgula, mas matematicamente o número decimal quando eu consigo escrever na forma de fração, tá ok? Aí pode ser decimal exato ou não exato, como esse caso aí, tá bom? Vamos prosseguir aqui um pouquinho, né? Sobre a transformação de uma fração em um número decimal. Para transformar uma fração em um número decimal, podemos partir do princípio de que toda fração possui um numerador, né, e o denominador e um traço que indica uma divisão, gente, né? Isso faz com que toda fração seja uma divisão. Olha aqui, ó, 1/3. Em cima fica o numerador, vai ter o traço e o denominador. Toda vez que falar de fração, eu quero que entenda que é uma divisão. Ou seja, toda definição matemática tem que ter uma referência. Então, fração quer dizer uma divisão. Tranquilo? Você está no 8º ano, então com certeza você já sabe desse conteúdo, né? Então, a transformação de uma fração em número decimal, a gente pode comentar algumas definições ainda. Por exemplo, né, que para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir, né, o numerador pelo denominador. E assim, né, essa fração vai se transformar em um número decimal, como nossa referência.
Por exemplo, aqui eu tenho 2 quintos. Se você dividir 2 para 5, vai ser igual a 0,4. Então, nós temos aí o número decimal não exato, porque a divisão não foi exata. Tá ok? Então, como é que faz essa divisão? Como eu vou dividir 2 para 5 e nós vemos que o nosso dividendo é menor que o nosso divisor, a gente tem aquela estratégia de 0 e vírgula, né? Então, como é que a gente vai ter que utilizar, né? Uma das estratégias é essa, né? A gente chama isso de algoritmo da divisão. A gente pode fazer acrescentando 0, ou na forma de fração, fazendo algumas multiplicações. A gente vai exemplificar um pouquinho mais adiante, tá ok? Então, vamos lá. 2 dividido para 5. Veja que o 2, o dividendo, é menor que o divisor. Eu coloco 0 e 0 e vírgula. Porque assim eu tenho, né, a parte 20 maior que 5. Quando você divide 20 para 5, vai ser igual a 4. Ou seja, o nosso quociente, a nossa resposta, né, vai ser agora decimal. Ou seja, né, 2 quintos é equivalente a 0,4. Tá ok? Fechando aí com o nosso resto igual a 0. Né? Então, 2 quintos, como foi falado, é igual a 0,4. Fração e decimal, nesse momento todo mundo junto. Né? Vou fazer aqui mais um exemplo para você entender. Né? Aqui nós temos que 3 quartos é igual a 0,75. Né? Lembra também 75%, né, pessoal? Mas vamos lá. Como é que eu vou fazer essa divisão? Né? 3 dividido para 4. Veja que o nosso dividendo é menor que o divisor. Vou acrescentar 0 e 0 e vírgula. 30 dividido para 4, né? Se você pensar bem direitinho, vai ser igual a 7. Porque 7 vezes 4 é igual a 28. Quando faz essa diferença, vai ser igual a 2. Veja que o 2 é menor que o 4. Acrescento o 0. E quando você dividir 20 para 4, vai ser igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20. E 20 menos 20 é igual a 0. Aí finalizamos nossa divisão. Perceba, então, que 3 quartos é igual a 0,75. Tá bom? E para a gente quase finalizar nossa aula, a gente vai fazer esse exemplo aqui. Outra maneira de fazermos uma transformação em uma fração em um número decimal é encontrarmos a fração equivalente a ela, com o denominador decimal sendo 10, 100, 1000 e assim diante. Resumindo, vamos fazer uma fração equivalente. Então veja, 2 quintos. A gente pode multiplicar em cima e embaixo por um certo valor. Multiplico por 2 em cima e embaixo, nós vamos obter 4 décimos. E 4 décimos nós estudamos anteriormente, que equivale a 0,4. Né? Então eu posso escrever desse modo, 0,4. Coloco 4,0. Como tem um 0 o número 10, então vai ficar uma casa à direita. Tá ok? É outra forma de você fazer essa transformação. Olha aqui 3 quartos. Eu vou multiplicar então por 100 e aqui por 100. Nós vamos obter aqui 300 sobre 400. Então, eu vou dividir agora por 4, tanto em cima quanto embaixo. Vamos obter aqui 75 sobre 100. Veja que nós conseguimos escrever essa fração na forma decimal. Como 100 tem 2 zeros, então vai ficar 2 casas após a vírgula. Ou seja, nós vamos obter 0,75. Ou seja, a fração foi escrita na forma decimal. Tá ok? Então, a forma decimal geralmente nos remete a números que têm vírgula, tá bom? Então, pessoal, nós vamos fechar aqui nossa aula, tá ok? Né? Resumindo o seguinte, conjuntos dos números racionais são aqueles escritos na forma de fração, tá? A gente pode fazer uma fração na forma decimal ou decimal na forma de fração. Nós temos duas formas de fazer essa transformação, ou dividindo ou trabalhamos com frações equivalentes, tá bom? Então, fechamos aqui nossa aula e não esqueça de entrar na plataforma Eduque. E até a próxima aula.